Sou o Léo e começa aqui mais uma aula onde eu vou ensinar para vocês a trabalhar com o Google Drive. Se você trabalha em alguma escola, provavelmente já se deparou com esse termo ou até mesmo já tentou utilizar aí o Google Drive e dependendo da sua experiência com informática, pode ter alguma dificuldade. Então estou aqui para te ajudar e mostrar de uma forma muito prática e simples como você pode utilizar o Google Drive para dois motivos principais. Primeiro, organização, pessoal, e ter mais produtividade. Então você vai aprender a organizar os seus documentos no Drive, né, na nuvem, ou seja, vai poder acessar de qualquer local e vai deixar tudo organizado por pasta, turma, planos de aula, tipos de documento ou até mesmo matérias. Eu vou dar algumas ideias aqui, algumas dicas de como pode ser a organização de todos esses documentos que você vai utilizar aí conforme você for ir trabalhando aí com os seus alunos e com as suas turmas, certo? E o segundo motivo principal é também a possibilidade de compartilhamento. Então, a partir do momento que você tem, por exemplo, um plano de aula no seu Google Drive, você pode compartilhar esse plano de aula, essa atividade com os alunos, né, com os responsáveis pelos alunos. Então, de forma online, de forma remota, você vai fazendo essa comunicação, vai compartilhando as atividades, recebendo atividades. Então, é um recurso muito legal, muito interessante, certo? Para utilizar o Google Drive, você precisa da sua conta Google. Na outra aula eu ensinei a como criar uma conta Google, que é o e-mail Gmail. Então, se você ainda não tem, precisa assistir a aula lá, que é uma aula muito legal, e você vai aprender a criar o seu e-mail, tá legal? Então, a partir daqui, você já precisa ter a sua conta Google, certo? Então, vamos lá, pessoal, vamos direto ao que mais nos interessa, que é a utilização do Google Drive. Como que você vai fazer o seu primeiro acesso? Você vai acessar o site do Google, né, google.com. Aí aqui pode acontecer duas coisas. Uma delas é ter esse botão aqui em cima para fazer o login. Significa que não foi feito o login com nenhuma conta Google no computador no momento que você está utilizando. Então você vai clicar aqui, ó, fazer login. E vai colocar aqui as informações, né, do seu e-mail Gmail, que é o que nós criamos na outra aula. No meu caso é esse daqui, ó, turmapp01@gmail.com. Eu vou escolher aqui e vou colocar a minha senha. Então é o nome de usuário e senha que você criou, certo? Coloquei aqui as informações, basta eu clicar em próximo. E pronto, agora eu já estou logado na minha conta. Lembra que eu falei que poderia acontecer duas coisas quando você acessa o site do Google? Se não aparecer aquele botão aqui, ó, de fazer login e aparecer alguma outra foto, é porque já tem uma conta Google, né, conectada no computador que você está utilizando. Isso pode acontecer quando você for utilizar um computador da sua escola, por exemplo, e algum outro professor já tinha se conectado com a conta Google dele. Então você tem que prestar atenção para ver se já existe alguma conta Google conectada ou não. Então, nesse caso, agora eu acessei o site google.com e aqui em cima já tem a minha foto e eu posso verificar se é realmente a minha conta. Então, olha, conta Google, Léo Silva e o meu e-mail, turmapp01@gmail.com. Então, a partir daqui, eu já posso trabalhar normalmente porque eu sei que está conectado com a minha conta. Tá legal? Pode acontecer de não ter a foto de vocês aqui, ó. Então, basta clicar aqui no logo que vai ter com a inicial do seu nome, ir até a opção gerenciar sua conta Google e aqui você vai colocar a sua foto. Coloca o mouse aqui, vai aparecer a câmera, você clica, vai colocar, selecionar uma foto do seu computador. Então você vai navegar até a pasta do seu computador que tem a foto que você queira colocar, né? Provavelmente a sua foto. No meu caso, ó, arquivos temporários, tem a minha foto aqui, Léo Silva. Eu escolho a minha foto, abrir e aí vai carregar aqui a foto. Simples assim, muito fácil. Aqui você pode redimensionar ou aumentar o tamanho e então definir foto de perfil. Então agora a sua conta Google, ela vai ser identificada pela sua foto, certo? Vou voltar aqui, ó, no site do Google. Então agora, sempre que eu acessar aqui o site do Google ou algum outro serviço do Google, vai conectar aqui com a minha conta, tá? Então sempre se certifique de que você está acessando os aplicativos Google com a sua conta e não com a conta de outra pessoa que por algum motivo ficou salva no computador público, tá? Então vamos lá, pessoal, como que nós vamos acessar aqui o Google Drive? A partir de agora, vamos manter aqui um certo padrão, tá? Sempre que nós formos utilizar algum aplicativo Google, nós vamos clicar aqui, ó, nesses quadradinhos, Google Apps, e vamos utilizar o recurso que nós queremos. Então, nesse caso, você vai ir até a opção Drive. Então, vou clicar aqui, ó, em Drive.
E agora eu já tenho a tela inicial do meu famoso Google Drive. Não se preocupe que depois dessa aula vocês vão se familiarizar com essa ferramenta e vão querer utilizar sempre, porque é muito legal. Então, ó, essa é a tela inicial do meu Google Drive. Isso daqui, pessoal, vocês podem entender mais ou menos como se fosse o sistema operacional Windows. Você vai criar pastas e vai colocar arquivos dentro das pastas. E com as pastas você vai organizar, né, os seus documentos. Então, por exemplo, vamos supor que eu, Léo, vou dar aula em uma EMF. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma pasta aqui para eu armazenar todos os documentos que eu vou utilizar, né, nessa EMF. Então eu vou clicar aqui, ó, em novo, nova pasta, e vou colocar aqui, por exemplo, eu vou inventar o nome de uma escola, tá? EMF Garopa. E então criar. Então dentro dessa pasta eu vou colocar tudo que é relacionado ao meu trabalho nessa EMF. E por que eu criei uma pasta com o nome da escola? Porque pode ser que eu trabalhe em outras escolas também, certo? Então eu vou criar aqui, ó, novo, pasta, e eu vou criar, por exemplo, ó, EMF Léo Silva. Já pensou se alguém cria uma escola com o meu nome? Olha aí, ó, EMF Léo Silva, criar. Então, nessa pasta, eu vou armazenar todos os documentos relacionados ao meu trabalho como professor nessa EMF. Então, aqui eu tenho duas escolas, né? É claro que tudo que eu fizer aqui, pessoal, a criação das pastas, os nomes, tudo isso é uma sugestão, tá? É claro que você vai organizar do jeito que você achar mais conveniente, de acordo aí com o modo que você organiza os seus documentos. Aqui é apenas uma ideia, tá legal? Então, vamos lá, ó. Eu tenho aqui a minha pasta MF Garopa. Eu vou dar 2 cliques e dentro dessa pasta eu vou organizar, né, mais um nível aqui, né, de pastas, de hierarquia. Então, por exemplo, eu vou clicar em novo e vou criar uma nova pasta chamada planos de aula. Então, nessa pasta eu vou armazenar todos os planos de aula para as minhas turmas, né, para os meus alunos. Só que eu vou criar outras pastas. O legal é que você deixe sempre bem organizado, tá? Então, eu vou clicar aqui, ó, em novo, pasta, e além de plano de aula, eu vou colocar aqui, ó, administração, criar. Então, sempre que eu tiver algum documento mais formal, né, da coordenadoria, da diretoria, algum memorando, alguma nota aí do diário oficial, essas coisas mais burocráticas, eu vou armazenar todos esses documentos aqui, ó, nessa pasta administração, tá? Vou lá, vou criar mais uma pasta aqui, ó. Você pode criar pasta clicando aqui em novo, ou você clica com o botão direito, nova pasta. É a mesma coisa, tá? Então eu tenho uma pasta planos de aula, tenho uma pasta administração. Olha só que legal, eu vou criar uma pasta aqui chamada trabalhos entregues. E então criar. Então sempre que algum aluno me entregar um trabalho, eu vou colocar nessa pasta para manter os trabalhos ali salvos, né, bem guardados. Até mesmo quando for alguma atividade para uma posterior correção, eu já sei que vai ficar aqui tudo armazenado, tá? Então é mais uma dica. Então vamos lá. Administração, planos de aula, trabalhos entregues. Opa, tive mais uma ideia. Novo pasta. Eu vou colocar uma pasta chamada arquivos gerais. Arquivos gerais e criar. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um número a mais que eu vou explicar outra coisa para vocês. Então vou ter aqui uma pasta chamada arquivos gerais, ó, e criei. O que eu vou guardar nessa pasta arquivos gerais? Eu vou guardar fotos e vídeos que eu vou trabalhar com os meus alunos, ou até mesmo algum texto, né, que eu encontrei, mas eu vou criar o plano de aula, atividade só depois, então eu vou guardar aqui em arquivos gerais. Basicamente arquivos de mídia, tá? É foto, vídeo, documentos úteis para usar com os alunos nas atividades, vai ser aqui em arquivos gerais. Como eu disse, são apenas sugestões, tá? Você vai organizar do jeito que você achar melhor. Mas olha só, pessoal, eu criei aqui uma pasta, só que ficou com um nome estranho, né? Arquivos gerais 456456. Eu quero renomear a minha pasta. O que eu vou fazer? Clico com o botão direito, renomear. E aí eu vou apagar esses últimos números, ó. Então vou deixar somente arquivos gerais e ok. Então assim você consegue renomear a sua pasta ou o seu arquivo, tá? Mais essa dica aí. Então vamos lá, vamos avançar um pouco mais aqui no nível de pastas, ó. Eu vou pegar aqui planos de aula e agora eu vou separar por turmas. Então vou clicar aqui, ó, em novo, pasta, eu vou colocar aqui turma 11. Então, nessa pasta vai ficar os planos de aula da turma 11. Vou criar um novo aqui, ó, pasta
turma 21. E vou criar mais uma, novo pasta, turma 31, tá? Então, eu tenho uma pasta chamada planos de aula. Dentro dessa pasta, eu tenho outras 3 pastas, turma 11, turma 21 e turma 31. Na turma 11, eu vou criar mais um nível de pasta. Então, vamos lá, ó, novo, pasta, e eu vou colocar aqui, ó, primeiro e segundo anos. Então, nessa pasta vão ficar os planos de aula de primeiro e segundo anos. E vou criar aqui o novo, pasta, e vou colocar aqui terceiro, quarto e quinto anos. Então, aqui serão os planos de aula desses anos aqui, tá? Para primeiro e turma... Ó, vamos voltar desde o começo, ó, meu Drive. Então, vamos lá. Eu criei uma pasta chamada MF Garopa. Essa pasta tem uma outra pasta chamada plano de aula, que tem a turma 11... que tem primeiro e segundo anos, e aqui eu posso separar ainda por matéria. Como eu disse, quanto mais organizado, melhor. Então vamos lá. Vou criar aqui, ó, novo e pasta. Vou colocar, ó, matemática. Vou criar mais uma pasta de português. E mais uma pasta, educação física. Certo? Então, eu criei mais um nível de pastas. E agora, finalmente, eu vou colocar o meu plano de aula. Então, eu vou escolher aqui, por exemplo, Educação Física. E vou fazer o upload do meu plano de aula. É muito importante que vocês se familiarizem com esses termos. Upload é quando você vai pegar um arquivo do seu computador e enviar para o Google Drive, que é o que nós vamos fazer agora. Olha só, eu já estou dentro da minha pasta... Ó, primeiro e segundo anos, matéria Educação Física. Eu já estou dentro da pasta Educação Física e eu preciso fazer o upload do meu plano de aula de Educação Física. Ou seja, preciso enviar o arquivo do meu computador para o meu Google Drive. Então, eu vou clicar aqui, ó, em novo, mas dessa vez eu vou clicar aqui, ó, upload de arquivo. E eu vou escolher o meu plano de aula. Então, eu vou aqui até a área de trabalho, eu tenho aqui, ó, plano de aula e abrir. E aí eu já estou fazendo o upload de um arquivo. E pronto, já tenho aqui o meu plano de aula de Educação Física do primeiro e segundo ano, da turma 11 da MF Garopa. Tudo muito bem organizado, certo? Só que olha só, eu quero renomear aqui o nome do meu plano de aula, porque ele ficou com esse número. Botão direito, renomear e pronto. Simplesmente eu corrijo aqui se tiver algum nome e ok. Tá? Então aqui eu consegui organizar. Vamos para mais um exemplo. Eu volto para o meu Drive, MF Garopa. Dessa vez eu vou até arquivos gerais, novo, fazer o upload de arquivo e eu vou fazer o upload de uma foto que eu vou utilizar futuramente em uma atividade de Páscoa. Então, ó, upload de arquivo, escolho a minha foto, né, aqui no meu computador, mensagem colorida de Páscoa e abrir. Então, olha só. Eu fiz o primeiro upload de um plano de aula e agora o upload de uma foto que eu vou utilizar futuramente nas atividades aqui da MF Garopa. Então, MF Garopa, arquivos gerais, tenho aqui a minha foto. E aí eu vou fazer o upload de várias fotos, né, que eu tenho interesse em trabalhar nas atividades, nos planos de aula. Está bem? No decorrer das aulas, pessoal, vocês vão ir trabalhando bastante com essa ferramenta e vão entender, né? Vocês vão praticar bastante ainda. Google Drive vai ficar cada vez mais claro e mais fácil trabalhar com esse recurso, tá? Então, aqui concluímos a primeira fase do Google Drive, que é onde vocês vão utilizar essa ferramenta para organizar os documentos, né? Que vocês vão utilizar aí para trabalhar na escola, tá? Agora, o outro motivo, né, que nós utilizamos bastante o Google Drive é para compartilhamento. Então, por exemplo, ó, MF Garopa, planos de aula, turma 11, primeiro e segundo anos, Educação Física. Eu tenho aqui esse plano de aula, mas eu preciso enviar para os meus alunos, para os responsáveis dos alunos, esse plano de aula, certo? Que é para eles realizarem a atividade. Então, aqui nós vamos enviar, que é o que nós chamamos de compartilhar, né? Então, compartilhar esse documento é como se você estivesse enviando, né, para os responsáveis o documento. Existem duas formas, né, de você conseguir compartilhar o seu documento. Nesse caso, vamos usar como exemplo o plano de aula. Olha só, eu vou clicar aqui com o botão direito e vou escolher primeiro a opção compartilhar.
Aqui você vai compartilhar convidando, né, as pessoas por e-mail. Então, ó, compartilhar com pessoas e grupos. Adicione pessoas. Então, eu vou adicionar aqui, por exemplo, ó, o ciclano. Por exemplo, pai do ciclano, @gmail.com. A pessoa tem que ter uma conta Google, tá? E aí você vai colocar aqui, vai aparecer o nome da pessoa, você seleciona. Aí você vai colocar outra pessoa. Ó, mãe do fulano, @gmail.com. Ou seja, a pessoa sempre vai ter que ter uma conta Google. Acontece que nem sempre, né, os alunos e os responsáveis têm essa conta. Então não é muito útil, né? Nós não utilizamos muito esse recurso de compartilhar por e-mail individual. Mas eu estou explicando para vocês saberem que existe essa possibilidade. Então, nesse caso, ó, eu já coloquei 2 e-mails. É claro que aqui eu estou inventando esses e-mails, então ele deu um erro. Mas você vai colocar os e-mails, né, verdadeiros dos responsáveis dos alunos. Então, ó, vou colocar mais um aqui. betrano@gmail.com. Então, e aí sempre separando por vírgula. Você vai ter que colocar um e-mail de cada vez, né? É meio trabalhoso, é meio chato fazer isso. Mas fazendo isso, ó, tem uma outra informação muito importante, que é aqui onde está editor. O que acontece? Se você compartilhar esse plano de aula no modo editor, as pessoas que tiverem acesso, elas vão poder editar o seu plano de aula, vão poder alterar o texto, a foto, a informação, vão poder apagar o plano de aula, apagar as informações, né? Então, nós não recomendamos você compartilhar como editor, você vai compartilhar como leitor. Ou seja, todas essas pessoas aqui que eu coloquei o e-mail só vão poder visualizar o documento e fazer o download caso necessário, mas não vão poder, né, de forma alguma, alterar o texto do meu plano de aula. É muito importante que vocês entendam isso. Então, sempre compartilhem o documento no modo leitor, tá? Aqui você pode colocar uma mensagem. Então, por exemplo, ó, coloquei aqui, ó, olá, responsáveis, essa é a atividade de Páscoa. E então você vai clicar em enviar. Aí todos aqueles e-mails que você informou aqui vão receber essa atividade, tá? Mas como eu disse, não é muito usual isso daqui, né? Nós geralmente utilizamos o compartilhamento por meio de link. Então nesse caso eu vou cancelar esse compartilhamento, mas apenas revisando. Aqui você vai colocar o e-mail, Gmail de cada pessoa, tem que pôr um por um. Aqui você vai colocar modo leitor, nunca se esqueçam disso, compartilhamento sempre no modo leitor. Aqui você pode colocar uma mensagem, mas é opcional, e então você vai enviar, beleza? Mas qual que é o modo de compartilhamento que nós utilizamos então, que é mais viável, né, fazer, mais útil, mais fácil? Você vai clicar aqui, ó, no seu plano de aula ou no documento que você quer compartilhar, botão direito, mas você vai escolher a opção gerar link. E você vai copiar o link de compartilhamento. Mais uma vez, olha só, aqui onde está restrito, você vai colocar qualquer pessoa com o link, mas é o modo leitor, tá, pessoal? Não se esqueçam disso, senão vocês podem ter problema se alguém aí apagar as informações do documento de vocês. Então é sempre modo leitor. Qual que é os principais benefícios aqui? Primeiro, você não precisa ficar colocando e-mail de todo mundo. Segundo, a pessoa nem sequer precisa ter uma conta Google, porque muitos pais, né, dos alunos não vão ter essa conta. E terceiro, é muito fácil. Colocou aqui, ó, qualquer pessoa com o link, colocou o leitor, basta você copiar o link e aí pronto. Você pode colocar esse link no grupo de WhatsApp, no grupo de Telegram, você pode enviar por e-mail para alguém, você pode colocar até por Facebook mesmo, qualquer local que você possa enviar o link, a pessoa vai clicar no link e já vai visualizar o plano de aula, né, a atividade. Então é muito mais fácil e é esse modo de compartilhamento que nós recomendamos, certo? Mas nunca se esqueçam disso, pessoal, é modo leitor, beleza? E aí você copiou o link aqui, pode enviar aí para o jeito que você achar mais fácil. Inclusive aqui no nosso treinamento, nós vamos ter aí alguma aula de ferramentas de comunicação. Então vocês vão ver, né, as melhores formas e os melhores métodos de se comunicar com os alunos. E aí você vai saber qual é a melhor forma para enviar o link, tá? Mas vamos um passo de cada vez, beleza? Então é isso, pessoal.
Ensinei aqui a trabalhar com o Google Drive, eu espero que tenha ficado bem claro, espero que eu tenha passado de uma forma simples de como funciona. Você vai utilizar o Google Drive para armazenar os seus documentos e você vai utilizar o Google Drive para compartilhar os documentos, que é a mesma coisa que enviar esses documentos para os responsáveis e para os alunos, tá? Fora isso, tem todos os benefícios de ser uma ferramenta online, gratuita, e apenas uma informação também que é importante é a quantidade de armazenamento. Essa conta aqui, quando você cria uma conta Google pessoal, você pode armazenar até 15 gigas aqui, entre textos, vídeos, né? E é muita coisa, pessoal. Dá para guardar muita coisa, muitos planos de aula, muitas fotos, tá? Mas se você já trabalha em uma escola, verifique lá na sua escola a possibilidade de utilizar uma conta de educador, né? Uma conta de instituição, porque aí você não vai ter esse limite de 15 gigas. Mas caso não seja possível, você pode utilizar aí a sua conta Google, porque 15 gigabytes é muita coisa, vocês vão poder guardar bastante coisa aí, tá bem? Então é isso, concluímos por aqui. Nunca se esqueça, Google Drive para armazenar os seus arquivos de forma organizada na nuvem e para compartilhar com seus alunos os seus planos de aula, suas atividades. Está bem? E então é isso, pessoal. Muito legal estar aqui com vocês. Espero que vocês estejam gostando e nos vemos nas próximas aulas do Prática Pedagógica. Um grande abraço e tchau!